A partir da década de 1960, em um movimento para buscar evidências mais robustas para as intervenções clínicas, o até então psicanalista Aaron Beck começou a investigar a correlação entre pensamentos distorcidos e o curso dos transtornos do sofrimento mental. Beck se aproximou das teorias cognitivas e do estoicismo, uma linha filosófica que trabalhava muito com o exercício da razão e da aceitação sobre aquilo que nós não podemos mudar. Com esse movimento que ele fez, ele aprofundou a sua investigação sobre as evidências que apoiavam aquela técnica utilizada, ou aquela estratégia utilizada como uma estratégia eficiente e eficaz. Ele incorporou também as estratégias comportamentais, mapeando as evidências das intervenções. A terapia cognitivo-comportamental se estruturou como área e compreende que sentimentos, emoções, sensações, pensamentos se conectam e interferem um no outro, pensando na própria neurologia do cérebro e como as sinapses acontecem aí simultaneamente, criando associações. Às vezes, o pensamento do cliente, com um caráter distanciado do concreto, pode levar esse cliente ao sofrimento, ao adoecimento. Um exemplo, o teu dia está programado para ter um paciente atrás do outro. Porém, parece que nesse dia todos tiveram alguma intercorrência e você teve várias remarcações impactando na tua agenda. Você pensa, na minha vida dá tudo errado. Pronto, um pensamento distorcido. O pensamento tudo ou nada. Pensando que na vida acontecem algumas coisas que fazem com que as coisas saiam conforme o planejado e outras não, às vezes não saem como planejado. Esse pensamento, tudo é maravilhoso, tudo é horrível, já é um pensamento polarizado. A nossa escuta clínica, ela vai ficando treinada para a gente identificar esse tipo de pensamento. Pensamentos distorcidos. Inclusive, existe uma lista com categorizações de quais seriam esses pensamentos, os principais pensamentos distorcidos. Uma vez que a gente identifica que pensamentos são esses, a gente vai buscar qual que é o contexto em que eles aparecem, quais são os gatilhos, o que acontece junto com esse pensamento, quais são os sentimentos, quais são as sensações, como que a pessoa age diante daquele pensamento, diante daquele contexto. Esse padrão de funcionamento é familiar para a pessoa ou não? A partir disso, a gente consegue identificar quais são as estratégias que a pessoa geralmente usa para confirmar alguns pressupostos que ela carrega dentro de si. E esse é o segundo ponto de análise, os pressupostos, as crenças intermediárias. Nós identificamos um pressuposto a partir da lógica se então. Se um paciente cancela, então é porque eu não estou fazendo um bom trabalho. Se eu não estou fazendo um bom trabalho, então é porque eu sou um fracasso, é porque nada vai dar certo na minha vida. Essa linha de análise vai levar a gente às crenças mais centrais do cliente sobre ele mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Aaron Beck ele listou 3 crenças principais, que estão no núcleo ali do sofrimento psicológico. A crença de que eu não sou amada, a crença de que eu não sou amparada, a crença de que eu não tenho valor em um determinado contexto. Então, seguindo essa linha de raciocínio, se não estou fazendo um bom trabalho, então eu sou um fracasso. Se eu sou um fracasso, então eu vou ter o meu sustento comprometido. Se eu não tenho meu sustento, então... E aí a gente incentiva aí o paciente a trazer a resposta, então eu vou ficar... A gente chega num lugar desamparada, e aí a gente chega na crença central. Só que, para lidar com essa crença central do desamparo, o que eu faço? Uso como estratégia compensatória lotar minha agenda. Só que eu fico exausta, fico cansada, fico mais reativa, fico mais sensível, não analiso que eu estou, na verdade, agindo no piloto automático. Dessa aula é importante que vocês guardem. Quais são os pensamentos automáticos do teu cliente, quais são os teus pensamentos automáticos. Para isso eu vou disponibilizar uma lista das principais categorias de pensamentos.
quais são os contextos que esses pensamentos aparecem, como o paciente se sente quando pensa assim, o que ele faz quando pensa dessa forma, quais são as estratégias que o paciente utiliza, qual que é o padrão de comportamento dele para lidar com essa forma de pensar, qual o pressuposto que controla isso, e então, que lugar que a gente chega nessa lógica se, então, qual que é a crença central, né? Se acontece tal coisa, então eu vou chegando, parece que numa raiz muito emocional, que seria a crença central. Então, esses aspectos são importantes, né, vocês guardarem. Lembrando, pensamentos automáticos, que é a superfície ali, né, do que aparece numa primeira sessão. Depois dos pensamentos automáticos, a gente vai aos poucos trabalhando para entender quais são os pressupostos do paciente. Então, entendendo ali se, então, dentro dessa lógica, quais são as regras, autorregras que ele vai criando dentro da cabeça dele, para chegar, então, na crença central. Quando a gente trabalha com os pensamentos automáticos, é importante a gente ir já ensinando, psicoeducando o paciente o que é um pensamento, o que é um sentimento, o que é uma sensação, mostrando que existe sempre um contexto por trás, seja externo ou interno. Então, ensinando o paciente a ler esse contexto externo, esse contexto interno, observar o próprio padrão de comportamento. Então, a gente vai fazendo a psicoeducação conforme a gente vai conceitualizando o caso desse paciente, desse cliente. Vou deixar aqui o modelo de conceitualização de um caso. A gente vai trabalhar com estudo de caso mais para frente. Então, vou deixar a lista dos pensamentos distorcidos, as principais categorias, e a conceitualização de caso. Também, quando a gente vai trabalhar com os pensamentos mais superficiais, existe uma técnica que inclusive a gente aborda, né, dentro de uma nova forma de pensar, que é o RPD, Registro de Pensamentos Distorcidos. Então, o RPD é uma forma de a gente ensinar o paciente a ler qual é o contexto, qual que é o pensamento, o que ele sente quando ele pensa dessa forma. E aí vem uma pergunta, né, se você estivesse diante de um amigo que te falasse que ele pensa assim, dessa forma, diante dessa situação, o que você falaria para o teu amigo? Geralmente as pessoas são mais suaves com os amigos. Eu falaria que não é para ele ficar chateado, que às vezes realmente um cliente cancela, às vezes a agenda tem essas intercorrências, essas flutuações. Ok, se eu te falasse isso, né? Se eu te falasse, olha, acontece, a agenda é assim, flutuante, às vezes acontece tudo redondinho, às vezes vários clientes têm várias intercorrências aí e acaba tendo uma série de cancelamentos. Como é que você se sentiria? E aí, a partir desse questionamento, a gente vai chegando a outros lugares, né? Eu me sentiria melhor, mas daí eu também fico me questionando, será que eu não posso melhorar alguma coisa dentro, né, do meu contexto, da minha clínica, da minha agenda? Aí a gente já vai para a parte comportamental. Você vê que o paciente ele sai do automatismo, você pode sair do teu automatismo, do teu piloto automático, dessa cadeia de pensamentos e ir para um comportamento. Ok, então o que eu faço com isso? O que eu posso melhorar? O que realmente está acontecendo aqui agora que eu tenho algum poder de ação para melhorar a situação? Então, essa é a estrutura base da TCC, cognitivo-comportamental, trabalhando com as distorções cognitivas, para a gente ir para uma efetividade aí de ação comportamental. O que está na minha mão? O que eu controlo? O que pode ser feito? Espero que eu tenha aí dado um panorama geral. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você queira que eu aprofunde algum aspecto, por favor, compartilhe para a gente continuar aqui conversando e desenvolvendo esse material para você.